Olá, gente. Hoje passando por aqui para convidar você a assistir essa linda história de um inventor, um cara que revolucionou o mundo, um cara que na sua época já pensava muito à frente. Seus pais não demonstraram e nunca tiveram preconceito. Pelo título aí do vídeo, você já deve saber quem é. Louis Braille, inventor do Braille. Aos 16 anos já inventou o Braille. Então, eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Ivan Salles, e convidar você a clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo de inscreva-se, ativando o sininho das notificações para cada vídeo novo você ser avisado, deixa o joinha. Muito obrigado a você que nos assiste, a você que nos dá o carinho da sua audiência, convidar você a compartilhar nas redes sociais. Essa é a história de Louis Braille. Seguiremos com a história. Um abraço a todos e um beijo no coração de cada um. Muitíssimo obrigado pelas belas audiências dos nossos vídeos. Gente, como eu estava falando ali no áudio, ali assim, nesse primeiro trecho que eu falei sobre o canal, hoje nós estamos falando da história de Louis Braille, o criador da escrita Braille para cegos, né? Pois ele foi um homem muito além de seu tempo. Ele cegou aos 5 anos, porém aos 3 anos de idade sofreu um ferimento no olho esquerdo, perfurado por um objeto pontiagudo, que é uma suvela, né, que o pessoal que trabalha com arreios, com celas, portume de couro, usam, que é um espécie de um arame bem firme, colocado na ponta como se fosse uma ponta de vara, e eles usam aquilo ali para perfurar o couro, né? Na oficina do pai, ele achou esse objeto e perfurou o olho esquerdo. Por conta da agravação do ferimento, né, a infecção espalhou-se e atingiu o olho direito, vindo ter perda total. Louis Braille, que nasceu em 4 de janeiro de 1809, e tem aqui uma curiosidade sobre, em 4 de janeiro de 1809 ele nasceu e morreu também em janeiro, 2 dias depois de completar 43 anos. Dia 6 de janeiro de 1852, aos 43 anos, vítima de tuberculose. Aqui diz que ele nasceu a 40 quilômetros da cidade de Paris. Aqui diz que é Tibracão, não sei pronunciar não. Ele foi sepultado no Panteão e Comivray, é o nome da cidade. Cidadania francesa, ocupação organista, professor, inventor, órgão, que diz que religião, catolicismo. Ele morreu de tuberculose, né? E ele nasceu aqui, ó, lê um pouquinho mais aqui, ó. Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809, veio a falecer em 6 de janeiro de 1852. Ele nasceu lá próximo de Paris, né? Então aqui é o nome do pai dele, ó, Simon René Braille. Na tentativa que o filho tivesse uma vida comum, os pais e o padre da paróquia matricularam ele na escola normal. E
tentar falar o nome do padre Jacques Pleury. Jacquemot Pleury. E ele estudou na escola normal, como eu já havia dito. Ele tinha enorme facilidade de ouvir e absorver a sabedoria, né? Ter o conhecimento daquilo que eu via. É tanto que era líder de turma com 8 anos, já era orador da turma. Com 10 anos, ele ganhou uma bolsa do Instituto Imperial não, tentar ler direitinho o nome. Instituto Real de Cegos, Meninos Cegos de Paris. Foi o Valentin Henry, o primeiro inventor da escrita em alto relevo para cegos. Mas as primeiras experiências diziam que aqui diz que era letras em alto relevo costuradas no papel. Luiz aprendeu a ler com essas letras, mas ele sabia que aquele sistema ajudava, mas era muito rudimentar, não iria longe. Ele escreveu no seu diário o seguinte: se meus olhos não me deixam ler informações de eventos e homens e biografias, ideias e doutrinas, terei de arranjar um outro meio para isso. Em 1921, quando Louis Braille tinha apenas 12 anos, o Charles Barbier, um capitão aposentado e já reformado da artilharia de guerra da França, ele apresentou o sistema noturno que os soldados liam, que era um código perfurado, um papel, onde nele formavam-se as letras, e os soldados liam. Assim, nos 2 anos seguintes, Louis Braille estudou sobre aquele método, que era tido como método sonoro. Ele forçou-se em 1825, aos 16 anos, ele aplicou esse método. Ele desenvolveu numa célula de papel, né? Hoje nós chamamos de reglete, que é uma tabuleta munida de uma régua. A régua tem 108 janelinhas e 4 linhas. Cada uma linha dessa são 27 janelas. Onde na parte de cima são 2 linhas, 2x3, como nós chamamos, né? Que são 6 pontos perfurados. Apesar de tudo, ele implementou, mas os colegas professores jamais admitiu que era possível os cegos aprender. Ele mesmo melhorou o próprio sistema visual. Ele mesmo começou a ensinar no Instituto Real Paris, dos Meninos Cegos de Paris. Apesar de tudo, levou muito tempo até essa inovação ser reconhecida. Essa inovação só foi reconhecida em 1854, 2 anos depois que Louis Braille havia morrido. E a França esforçava-se para tentar fazer com que a escrita Braille fosse difundida a outros países. No Brasil, ela chegou em 1854, por ocasião da fundação
do Instituto Imperial dos Meninos Cegos do Rio de Janeiro, hoje Benjamin Constant. Só que muitos professores, os professores principais, não admitiam que um deficiente visual criasse um método visionário para a época. E as pessoas que tinham visão não admitiam que era possível. Ele mesmo encorajou as crianças lerem através do seu método, mesmo que escondidamente. Mas deu tão certo que os outros professores se renderam a ele. Aqui diz que em 6 de janeiro de 1852 ele morreu, né? E só 2 anos depois que o Braille foi reconhecido. Finalmente o Braille foi reconhecido, né, em 1951 e em 1952 a Unesco editou e recomendou a escrita Braille, criando o código Braille, né? A partir daí ele foi bem reconhecido, pois seu corpo foi transferido para Paris, está sepultado e repousa no Odéon de Paris. Ou seja, ele sempre encorajou os seus alunos a ler e escrever, demonstrando a capacidade tão grande que esse homem tinha, um grande legado que ele deixou. No mundo existem hoje cerca de 285 milhões de cegos, entre cegueira total, grave, moderada, cegueira parcial. Existem cerca de 285 milhões de cegos. No Brasil, existem cerca de 8 milhões de cegos, 8 milhões e 500 aproximadamente, entre cegueira total, moderada, grave e visão parcial e baixa visão, como nós chamamos. O código Braille, ele tem, por exemplo, o método simples e engenhoso da época, ele hoje atende a muitas pessoas, a muitos deficientes visuais, pois são 3 tipos. Ele diz que é o grau 1, que é a escrita Braille por extenso. O grau 2, que é a escrita Braille em diz abreviatura, né? São as abreviaturas, para que os cegos escrevam e leiam mais rápido. E o grau 3, que é um código em inglês. Existe ele em português, mas principalmente em inglês. Ele é lido da esquerda para a direita com ambas as mãos. Pode ser lido com a mão esquerda ou com a mão direita. E são 103 combinações por extenso. E na pontuação são 63 combinações. ABCD, as primeiras 10 letras são utilizadas os pontos das 2 primeiras fileiras de cima, assim como do 0 ao 9. Eles são os números do 0 ao 9, né? Eles também são utilizados, mesmos sinais, sendo acrescentado o sinal de número, que é o sinal especial. As próximas 10 letras acrescenta só uma letra no canto
só um ponto no canto inferior direito, e as 5 letras seguintes acrescenta-se ambos os pontos nos cantos inferior direito e inferior esquerdo. O W veio depois, porque depois que o método aceitou-se em todo o Brasil, no Brasil não, no mundo, foi criado o código para escrever o W. Para quem conhece o R, é o contrário do R, ok? As combinações restantes são usadas para pontuação, como asterisco, pontos, interrogações. As pessoas com idade mais avançadas têm mais dificuldades para aprender o Braille. Tem muita dificuldade para aprender o Braille. As pessoas que enxergam capazes de ler até 200 letras por minuto. A primeira versão do Braille foi composta para o alfabeto francês, depois que ele foi difundido para todo o mundo. Essa é a nossa história do Braille, de hoje, do Louis Braille. Não poderia deixar passar em branco. Essa é a nossa contribuição, nosso papel de informar e deixar os amigos bem informados. Um abraço a todos, um beijo no coração de cada um, irmanados em busca de um mundo melhor, não só para nós, mas para todos os nossos semelhantes.